Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí um versículo complementar, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras ou de boca, nem de língua, mas por obras em verdade. E você diz? Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o rápido tema dessa mensagem: será que quando dizemos que amamos a Deus, vivemos como quem ama? Esta é a interrogação. Quando, irmão Adão, a gente fala de amor a Deus, a gente fala de uma dedicação diferenciada, de uma entrega total, de uma completa e inteira forma de viver para Deus. Então, entendamos, quando alguém resolve casar com alguém, ele ou ela sai da sua casa e vai habitar debaixo do mesmo teto daquele ou daquela com quem a gente escolhe se relacionar. Quando a gente ama, a gente faz isso. E é interessante frisar uma coisa: o amor não é por interesse. Quando a Bíblia fala, como disse João aqui, não ameis de palavras, ou de língua, ou de boca, mas com verdade, é isso. O amor por interesse, ele ama por causa das coisas. O amor de verdade, ele ama simplesmente por amar. Então, vamos lá. Quando a gente ama, abre mão. Quando a gente ama, quer estar junto. Quando a gente ama, quer proximidade. Quando a gente ama, tem desejo de estar próximo. Nós dizemos que amamos a Deus, mas o amor nunca foi demonstrado apenas com palavras. O verdadeiro amor, ele é demonstrado na prática. Entende? Abraão amava a Deus. Você nunca vai ver Abraão dizendo, em nenhum contexto de Gênesis, que ama a Deus. Mas nós temos certeza que ele ama a Deus, porque no capítulo 22 do Gênesis, no 21, Deus pede a ele, no 22, Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. E no mesmo capítulo 22, Abraão vai entregar. Não questiona, não interroga, não pergunta por quê. Ele apenas vai entregar. E quando a gente fala de entrega, no caso de Abraão, era sacrificar o filho. Então Abraão não amava a Deus simplesmente com a boca ou palavras, mas na prática. Quando você vai para a Bíblia, você vê já no Evangelho de João o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que falou sobre o seu Filho unigênito. Foi? Que deu. Então, dar é a prática. Então, está registrado no livro de João que ele amou porque ele deu. Então, o amor é demonstrado não em palavras, não em escritos, não em poesias, não só em versos, faz parte. Mas não só assim, o amor é demonstrado em práticas. Mas, irmãos, é interessante frisar, o amor não é só declarado, o amor verdadeiro, ele é praticado. E não confunda desejo com amor. Quem deseja pode desejar qualquer um. Quem ama, ama só uma pessoa. Existe uma ideia nova aí, diabólica, que existe o amor tríplice. Eu posso amar 2, 3 mulheres ao mesmo tempo, ou uma mulher pode amar 2, 3 homens. Isso é uma mentira desgraçada. O amor é unitário, específico. Você pode ter desejo por outra pessoa,
mas você nunca conseguirá amar duas pessoas. Então, por isso que lá em Gênesis, o texto diz: deixará o homem a sua casa e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão um só carne. E isto é uma demonstração na prática de amor. Mas eu estou na teoria ainda da ministração. Vamos lá, referência Salmos 119. Quem ama a Deus tem como, versículo 111, tem como prática conhecer a sua palavra. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem ama a Deus não entristece Deus. Quem ama a Deus não vai contra a vontade de Deus. Quem ama a Deus obedece a Deus. Quem ama a Deus presta um culto a Deus. Quem ama a Deus sente falta da presença de Deus. Quem ama deseja ouvir, quem ama deseja viver. Quem ama não ama por achismo ou emoção, ama por convicção. Interessante a gente frisar uma coisa. Nós não somos pessoas apaixonadas por Deus. Nós somos pessoas que amamos a Deus. Por quê? Porque a paixão é passageira e o amor deve ser para sempre. Interessante a gente frisar também, considerando muito. Estabeleça as metas diárias e simples. Por quê? Porque a Bíblia é o livro de Deus. Qual a minha meta? Quando eu escuto a palavra de Deus, Deus fala comigo. Quando eu oro ao Senhor, eu falo com Ele. Então entenda, quem ama Deus quer diálogo com Ele e quer ouvir a sua voz. Então a forma de dialogar com Deus, lendo a sua palavra, ouvindo Ele falar. Qual é a forma de dialogar com Deus? Orando a Ele, conversando com Ele. Quem diz que ama, mas tem dificuldade para orar, um amor que não tem diálogo, fracassa. É interessante a gente perceber uma coisa interessante demais. Eu digo que amo a Deus, mas eu não oro. Como é que eu converso com quem eu não, com quem eu amo, se eu não oro? E o diálogo para conversar com Deus é através de oração? Fica difícil. Tessalonicenses 5,17 diz: orai de segunda a domingo. Orai sem cessar. Por quê? Orar sem cessar. Deixa eu ver. É mesmo. Orar sem cessar. E o orar sem cessar aqui é orar tanto de olho fechado, quando você pode ficar de olho fechado, como estar conectado com Deus, estando na roça, estando em casa, tomando café, tomando banho, deitado ao dormir ou fazendo qualquer outra coisa. Você está orando. Como assim, pastor? Não sei orar. É fácil. Senhor, a irmã Adriana de vez em quando manda uma oração para mim. Do jeito dela na hora. E se eu entendo, imagine Deus. Mas você não pode deixar de orar. Porque todo relacionamento, e você e eu temos relacionamento com Deus, todo relacionamento que não tem diálogo, e o diálogo com Deus é a oração, ele vai fracassar, vai morrer. Um dos lados vai ficar triste. Então, todo relacionamento que não tem oração fracassa. Lucas 22, 46 diz: levantai e orai. É uma prática que o crente precisa ter. Interessante que eu às vezes perguntava a um irmão: o senhor acordou, se levantou para orar hoje? Ele olhava para mim e dizia: pastor, eu orei no monte de... O senhor orou no monte, mas que bênção. Orei no monte de Lençóis. O irmão tinha preguiça de se levantar e orava de joelho, de deitado mesmo. Então entenda, nós temos dificuldade de dialogar com Deus, com o dono do universo, com o Todo-Poderoso, que pode resolver todos os meus problemas. A gente tem dificuldade de dialogar com Deus. Vamos ver uma coisa aqui. Nós precisamos ter... pastor, não consigo orar meia hora, não tem problema.
Comece com 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Mas fale com Deus. Nós dedicamos tempo a tanta coisa e não dedicamos tempo para falar com Deus. Dizemos que amamos a Deus, mas não vamos a Ele. Mas como assim amar a Deus e não ir à igreja? Porque a Bíblia diz que a casa de Deus é o lugar que Deus habita, pastor. Mas ali ele estava falando do corpo humano. Mas o texto tem contexto. Se você for olhar o contexto do texto, você vai ver que o salmista estava dizendo que o lugar de adoração é na casa de Deus. A casa de Deus é o lugar que ele habita. Então, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu sou muito fã de Deus. Eu não fico sem Deus. Eu só não gosto de ir para o culto. Isso não existe. Só crente que está com grande risco de morrer espiritualmente é que fica sem querer ir à casa de Deus. Oh, rapaz, foi uma bênção. Eu não fui para a igreja, mas eu assisti o culto da igreja fulano de tal, todinho em casa. Foi mesmo. Tenho certeza. Você senta, não estou dizendo que um dia que não tem culto, mas no dia que tem culto, você senta na frente da TV e vai assistir um culto. Aí se levanta, vai tomar água. Se levanta, vai fazer um bolo. Se levanta, vai comer pipoca. Se levanta, vai bater, vai botar o feijão no fogo. É um culto bem relaxado. Então não é um culto de verdade. Você está fazendo paliativo. Então quem ama a Deus tem o dever de estar na casa de Deus. Vamos perceber, Hebreus capítulo 10, 25, diz um texto interessante. Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. O amor em família e a família de Deus é comprovado, pois em toda harmonia de amor há comunhão. Uma reunião de família traz comunhão. Quando você vem à igreja, você está querendo participar da comunhão, da união, da família de Cristo. Aí Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Amados, dizemos que amamos a Deus, mas temos dificuldade de fazer cultos domésticos. É um hábito que todo crente deveria ter. Dizemos que amamos a Deus, mas não vivemos com vida consagrada. Ô irmão, o senhor ama a Deus? Amo. Gosta de orar? E preguiça. E ler a Bíblia? E dá sono. E ouvir o rádio pregando, falando sobre a palavra de Deus? Não escuto bem. E louvor? Não sei cantar. Não, eu estou falando para a senhora ouvir, mas eu não. Se eu ouvir, mas eu não aprendo. Você percebe que a gente sempre é justificativo? E a gente diz que ama Deus. Como assim? Temos que ter uma vida consagrada. E consagrada nada mais é que uma vida separada. Uma vida separada de quê? Do mundo. Separada do mundo, do pecado, do erro, de tudo que desagrada a Deus. Temos que ter uma vida diferente. Romanos 12, 1 diz, apresentai-vos o vosso corpo. O corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, porque o sacrifício lá para os sacerdotes era apresentado como vivo, o animal era apresentado como vivo. Aí o texto em Romanos diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Como assim Paulo quer dizer sacrifício vivo? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos nu. Aí Paulo diz, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a pergunta que eu faço a mim quando eu falo isso é, será que o meu corpo está vivo?
Está santo? Está agradável a Deus? Será que o meu culto é racional? É uma pergunta interessante que a gente precisa fazer. Então, quem ama a Deus faz o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo, porque eu sou santo. Eu amo a Deus, mas eu não quero ser santo. O puro e o impuro não andam juntos. Eu amo a Deus, mas eu não gosto de deixar de agir assim, de falar assim. Eu amo a Deus do meu jeito. Amar a Deus não existe do meu jeito. É do jeito que a Bíblia ensina. Qual o nosso nível de amor a Deus? Na teoria, na prática, em verdade, ou só de língua, de boca? Como é que a gente ama a Deus? Meus amados irmãos, amor sem renúncia não é amor, é interesse. Quando a minha esposa me conquistou e me iludiu, eu morava no mesmo terreno que a minha mãe. E quando a gente deixou tudo encaminhado para casar, eu saí de onde eu estava, casamos, saí de onde eu estava e fui morar no Carnaval com ela. Entendeu? Então, amor que não há renúncia. Não, eu caso com você. Agora, se você quiser casar comigo e não quiser vir morar na casa da minha mãe, não caso com você. Amor? Eu amo você. Agora, se for para a gente casar, para andar de ônibus ou de moto e você vender o seu carro, não. Eu amo você. Agora, se for para você fazer isso e aquilo, não é amor, interesse. Quem ama, abre mão do que tem que abrir. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus abre mão de Jesus. Aí Jesus amou o mundo, era nisso. Aí ele tinha que dar o filho. Aí na hora de dar o filho, ele disse: peraí, dá o filho? Só tem um exemplo. Não. Foi assim? Não. De amor sem ter verdade e pureza. Muitas pessoas estão iludidas, pensando que amam a Deus, mas na verdade, pensando que Deus é tudo para elas, mas na verdade. Eu conversando com uma pessoa um dia desse aí, ela disse: eu tenho dificuldade de ir para o culto, principalmente de ir por mim. Eu disse: por quê? Porque todo mundo sai para assistir o jogo ali na frente. Aí eu perguntei a ela: não é só uma Deus? Poxa, não é Deus. De todo coração? De todo coração. Juro, Senhor. É mesmo. Mas não consegue ir para a igreja, não. Porque toda a família vai assistir o jogo. Aí, para não deixar a casa só, ela não pode ir para a igreja. Mas ama Deus. Eu lembro do Boris Casões. Você lembra do Boris Casões? Isso é uma vergonha. Eu acho engraçado que as pessoas falam isso na naturalidade. Mas, meus amados, todo amor tem renúncia. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O amor é verdadeiro, o amor nós demonstramos que amamos a Deus quando respondemos ao amor de Deus, entregando a nossa vida para Ele transformar. O amor gera fidelidade. Você quer matar?
Nós amamos a Deus, mas não somos fiéis. Já pensou, Tati? Eu digo, eu amo tanto a minha esposa, mas eu não consigo deixar de trair. E amor miserável. A gente ama tanto a Deus, mas tem muitas pessoas que colocam qualquer coisa no lugar de Deus. Deixa Deus em segundo plano. O amor automaticamente gera obediência a Deus. Eu não posso amar a Deus, dizer que amo a Deus e desobedecer. Quando eu era adolescente, papai dizia, você me ama e não me obedece. Aí eu pensava, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas hoje eu entendo que o amor que a gente tem a alguém, a um pai, principalmente pai como Deus, a demonstração desse amor é a obediência. Interessante, Jesus foi claro, amem-me e guardem os meus mandamentos. Eu amo a Deus, mas não quero obedecer os mandamentos dele. Qual o mandamento de Deus? Ser fiel até a morte, vou te dar uma coroa. Qual o mandamento de Deus? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Qual o mandamento de Deus? Toda a palavra escrita são mandamentos de Deus. Encerro agora, para não tomar mais tempo. Verifique a sua rotina espiritual. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Priorize, organize as suas prioridades. Deus não aceita ser lembrado só no domingo. Comece investindo tempos pequenos, mas com o tempo vá crescendo. Invista 10 minutos com leitura de Bíblia, 10 minutos em oração e um breve culto doméstico. Procure tornar uma devoção o seu estilo de vida. Eu, toda madrugada, oro com o irmão, fazem 3 meses já. Toda madrugada eu oro com o irmão. Ele ora 10 minutos, 12 minutos. 10 minutos, 12 minutos. Eu vou chamar ele para orar uns 30. Porque 10 minutos em 3 meses ele já está habituado para pular para mais tempo. Né? Quanto mais tempo você fica com Deus, mais você acha vontade de falar com Deus. Dizer que ama a Deus é fácil. Viver como quem ama a Deus é que é o negócio. Não só diga, mas viva. Não só fale de boca, mas demonstre com a alma. Você, eu, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, amados? Amanhã a gente traz uma mensagem mais avivalista. Hoje foi mais tranquilo. Nicodemo, Maria, não é problema. Xoxo, vem, né? Outro dia. Eu sei que a abençoada Lívia, né? Ela está feliz porque a filha está. Não? Tá. Vamos usar o risco que eu quero olhar. Não andou já para não falar. Chama ele, aí é do senhor mesmo, olha. O negócio aí fica mais fácil, né, não? É mais prático. Rosa, agradecendo a Deus, moleque, tu ficou bom. Pai, louvado o Senhor, porque o Senhor é bom, da sua bondade, e de geração em geração. Obrigado porque estamos hoje aqui a Maria, a Nick, Pai eterno, professor irmão Luiz, a Tati, a Rosa. Muito obrigado por o Senhor ter estado com ela nesse período de enfermidade, você continua com ela. Muito obrigado pela irmã Adriana, pelo Eranias, muito obrigado pela irmã Maria, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pelo irmão Adão, muito obrigado por todos que estão nesta casa, Senhor.
Traz a gente amanhã para adorar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, abençoe Jesus e as duas consolações do Espírito Santo. Continue com você, com sua casa, com sua família. Em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Ele não mudou, é assim. Ele não desiste. Não. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Não desiste, não, ele não. Deus usa até no cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado a santos encostados, eu preciso insistir que o poder está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Então me ama, aqui, Senhor. Meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela
Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostados, eu preciso